para a gente entender um pouco mais sobre os motivos desse conflito, trazer novas informações, recebemos aqui o Samuel Feldberg, doutor em ciência política e pesquisador do Centro Moshe Dayan, da Universidade de Tel Aviv. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. A gente estava comentando agora há pouco sobre essa situação que tem, até esse momento, 2 pontos de possíveis ataques. Então, o Hamas começou no último sábado, que teve esse contra-ataque de Israel. E aí a morte desses integrantes do Hezbollah, que é esse grupo que atua no Líbano e que também poderia fazer uma contraofensiva. Como é que o senhor analisa esses grupos dentro desses locais e que possam ter um único alvo, que seja Israel, e uma possível resposta que possa levar também a muito mais mortes? Bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. A primeira observação em relação ao que foi mencionado pelo Favali, o ponto de encontro entre o Hamas e o Hezbollah não é o conflito com Israel, mas sim a intenção declarada das duas organizações, que são organizações terroristas. Eles podem ter atuação política, eles podem ter atuação social, mas o que caracteriza esses dois grupos são as suas ações contra civis com o objetivo de obter fins políticos. E o que os coloca exatamente no mesmo ponto é a sua declarada intenção de destruir o Estado de Israel, de matar civis, não só israelenses, mas civis judeus ao redor do mundo. O Hezbollah foi um dos elementos responsáveis pelos ataques terroristas contra a comunidade judaica e a Embaixada de Israel em Buenos Aires, que, em princípio, a comunidade judaica em Buenos Aires não tem nada a ver com as ações do governo israelense, por mais que elas sejam utilizadas por essas organizações terroristas como uma desculpa ou uma justificativa. A outra questão que eu acho que é importante para o telespectador entender é que a faixa de Gaza não está cercada por Israel. A faixa de Gaza sofre um bloqueio israelense na fronteira israelense, como qualquer país que eventualmente tem alguma diferença com um país vizinho. Os mexicanos não podem entrar nos Estados Unidos sem um visto e mesmo os canadenses precisam de algum tipo de documento para entrar nos Estados Unidos. A faixa de Gaza tem uma fronteira com o Egito que está tão fechada, tão hermeticamente fechada quanto a fronteira israelense. Inclusive, o governo brasileiro está negociando a retirada de cidadãos brasileiros da faixa de Gaza através da embaixada brasileira no Egito. E isso só pode ser feito através da fronteira entre Gaza e o Egito. Portanto, dizer que Israel bloqueia a faixa de Gaza, não há combustível, não há alimento, não há eletricidade, é, no mínimo, deixar de conhecer a realidade geográfica. E, finalmente, nós temos em Israel o número atual é mais de 900 mortos, não são 800 e alguns, são mais de 900 mortos. Eu quero também dar para os telespectadores a perspectiva do que está acontecendo em Israel em termos de sociedade. Se alguma coisa dessas dimensões acontecesse aqui no Brasil, nós estaríamos falando de 20 mil mortos em um dia. O Brasil, com toda a violência que sofre, com toda a criminalidade que nós estamos acostumados no Brasil, tem um nível de assassinatos de 150 mortos por dia. Vocês imaginem o que aconteceria na sociedade brasileira se numa cidade como São Paulo ou Rio houvesse 20 mil assassinatos num dia e houvesse 4 mil cidadãos sequestrados por uma milícia, por uma organização terrorista, o que quer que seja. Então essa é a proporção. Cada família em Israel tem um membro que foi morto ou que foi sequestrado e está prisioneiro do Hamas na faixa de Gaza. Portanto, falar de negociações de paz, de possibilidades de algum tipo de encontro de interesses comuns é absolutamente ilusório nesse momento. O mundo inteiro tem que se posicionar e pressionar o Hamas para liberar os civis que foram tomados como reféns com o objetivo explícito de fazer o que nós estamos vendo aí nas nossas
nos nossos monitores, nas nossas televisões. E eu quero deixar aqui também um recado para o governo brasileiro. O ministro Celso Amorim deixou de condenar o Hamas pelos atos cometidos. Falou de desesperança por falta de oportunidades para negociações de paz, etc. Quero lembrar aqui que quando Israel e a Autoridade Palestina avançaram em 1993 em direção aos acordos de Oslo, houve uma euforia com a expectativa de paz entre Israel e os palestinos. Foi exatamente o Hamas que cometeu dezenas de atentados terroristas em Israel, matando cidadãos israelenses em ônibus que explodiram, em restaurantes que explodiram, em hotéis que explodiram e jogou por terra todas as esperanças de paz. Então esse aqui é mais um capítulo, o mais sangrento de todos, de uma guerra que vem sendo travada por uma organização terrorista que não aceita a existência do Estado de Israel. E está na hora de a liderança dessa organização ser eliminada de uma vez por todas. Professor, eu quero aproveitar esse conhecimento que o senhor tem da região, porque a gente estava trazendo as informações aqui sobre esses aviões, aeronaves da Força Aérea Brasileira que estão sendo encaminhadas para resgatar e repatriar as pessoas que queiram deixar o país. E também sobre essa estrutura que o senhor mencionou agora há pouco, ou esse plano de tentar fazer com que as pessoas que estão ali na faixa de Gaza possam sair de carro pela fronteira com o Egito. Algo que o senhor disse até agora que pode ser muito difícil. Então, como que funcionariam essas operações diante da tensão que só aumenta, e o senhor acabou de trazer para a gente a informação de que é muito difícil se pensar num diálogo, num cessar-fogo nesse momento. Como que seria essa operação de resgate dessas pessoas, de repatriação, no meio desse conflito e também com a possibilidade de aeroportos fechados, do espaço aéreo também interrompido? Enfim, como funcionaria na análise do senhor? Obviamente, isso tem que ser discutido com a liderança do Hamas, que é quem lança foguetes que eventualmente podem atingir o aeroporto Ben Gurion em Israel, de onde partiriam esses brasileiros repatriados. E aqui eu acho importante também fazer uma outra observação. Nós estamos falando de uma maioria absoluta de turistas brasileiros que se encontram em Israel. Os cidadãos israelenses que têm origem no Brasil, que vivem em Israel, não têm nenhuma intenção de abandonar Israel e de se retirar do território israelense nesse momento tão difícil. Muito pelo contrário, eles são totalmente solidários com os seus concidadãos, suas famílias vivem lá, uma parte deles teve familiares mortos e sequestrados. Então, deixar absolutamente claro que o esforço do governo brasileiro é para repatriar turistas que estão em Israel no momento em que as companhias aéreas cancelaram os voos para Israel. E o único risco que esse repatriamento pode correr é de foguetes do Hamas atingirem os aviões que venham a aterrissar no aeroporto de Ben Gurion. E as negociações para retirar os cidadãos brasileiros de Gaza certamente serão feitas de comum acordo com o governo israelense, que não tem absolutamente nenhuma intenção de atingir um comboio humanitário que possa levar cidadãos brasileiros para o Egito para serem retirados da zona de guerra. Professor, o Gustavo Segré, também nosso comentarista, gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. E agora, às 5h31 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco esperamos vocês. Continuamos nessa cobertura nas outras plataformas. Vou ceder meu espaço aqui para que o Segré possa perguntar ao senhor. Fala, Segré. Doutor Samuel, muito obrigado pelo seu tempo e seu conhecimento. São duas perguntas em uma. A primeira, por que o senhor interpreta que na época histórica de 1947... as autoridades palestinas não aceitaram a proposta de ter um Estado de Israel e um Estado da Palestina? E a segunda pergunta, por que essa questão do Hamas? Nenhum terrorista vai mudar de ideia de um dia para a noite. Então parece que a única opção que o Israel tem é exterminar o terrorismo do Hamas. Isso não poderia alterar as questões de Hezbollah e o apoio do Irã para essas organizações terroristas? Ok, a primeira resposta passa pela decisão das Nações Unidas de novembro de 1947, que propôs ou decidiu
pela divisão do território para a criação de 2 estados independentes, um estado judeu e um estado árabe, muçulmano e cristão. A liderança judaica na época aceitou a proposta e a liderança árabe palestina rejeitou a proposta, com o apoio de todos os países árabes da região, que no momento em que Israel foi declarado como um Estado independente em maio de 1948, imediatamente atacaram o Estado recém-criado, e a resposta para a tua pergunta é porque eles achavam que poderiam massacrar a população judaica e impedir a criação de um Estado judeu independente. E os líderes árabes fizeram, no meio tempo, boa parte deles fizeram a paz com Israel, reconheceram o direito de Israel à existência na região, enquanto que os líderes palestinos se mantêm com a sua trajetória equivocada e estão, infelizmente, fazendo com que a população palestina pague o preço. Mahmoud Abbas está muito bem instalado em Ramallah, os líderes do Hamas estão muito bem instalados nesses prédios que vocês estão vendo sendo bombardeados aí na faixa de Gaza. O alvo desses bombardeios são as instalações militares do Hamas e as residências das lideranças. E a tua segunda pergunta também é muito boa, mas ela tem que ser respondida em 2 partes. Não são os terroristas que sempre deixam de tomar um outro caminho. Nós tivemos terroristas na Irlanda que optaram por se integrar ao sistema político. Nós tivemos em outros países do mundo grupos terroristas, como na Colômbia, por exemplo, as Farc, em grande parte, abandonaram a luta armada. No caso dos palestinos, nós temos a liderança laica da OLP, que em 1993 decidiu iniciar um processo de pacificação do conflito com Israel, reconheceram a existência de Israel e Israel reconheceu a ALP como legítimo representante do povo palestino. No caso do Hamas na faixa de Gaza, da Jihad Islâmica e do Hezbollah no Líbano, assim como os seus patronos do Irã, principalmente a liderança muçulmana radical xiita do Irã, nós estamos falando de fundamentalistas islâmicos que não aceitam o direito de Israel de existir. E aí realmente fica muito pouco, é muito pouco provável que haja alguma possibilidade de negociação de uma solução do conflito como um todo. Pode haver negociações pontuais, como houve ao longo dos últimos meses. O Hamas havia recebido uma enorme quantidade de recursos do Catar, com a benevolência israelense. Os trabalhadores palestinos da faixa de Gaza entravam em número cada vez maior para trabalhar em Israel. É praticamente a única fonte de renda que as famílias palestinas na faixa de Gaza podem ter, porque o Hamas não gera absolutamente nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de atividade econômica. E a expectativa era de que para o Hamas finalmente se tornaria mais importante melhorar a condição de vida dos palestinos na faixa de Gaza do que o seu enfrentamento com Israel. E agora nós estamos vendo que essa percepção foi equivocada. Israel foi pega de surpresa por uma organização terrorista que tem como único objetivo causar dano à sociedade israelense, causar dor pelas perdas da população civil e, como eu mencionei antes, algo assim não pode deixar de ter a sua resposta. Em 1972, nas Olimpíadas de Munique, os palestinos dizimaram a delegação israelense nas Olimpíadas e, ao longo dos anos seguintes, Israel matou todos os envolvidos naquele atentado, sem nenhuma exceção, e isso é o que espera a liderança do Hamas também.
Professora, há pouco a gente mostrou, né, que um oficial, ali um alto oficial do Hamas, disse a uma das emissoras que atuam aí no país que estariam disponíveis para o diálogo. O senhor acabou de trazer uma análise oposta e na visão do senhor e diante dessa análise, por que o senhor acredita então que essa autoridade do Hamas, essa pessoa do Hamas integrante, tenha sinalizado essa possibilidade ao conversar com jornalistas? Essa autoridade do Hamas conversou com o jornalista dizendo que estão dispostos a negociar, enquanto outra autoridade do Hamas estava anunciando que iriam matar todos os reféns israelenses. Então, com a experiência que nós temos e o que nós vimos acontecendo ao longo dos últimos 50 anos, eu tendo a acreditar que o líder do Hamas, que ameaça matar os reféns israelenses, está dizendo muito mais a verdade do que aquele que diz que está disposto a negociar. Alan Gani tem uma pergunta para o senhor. Professor, até agora, como é que o senhor avalia a reação de Israel a esses ataques terroristas do Hamas? E se o senhor acredita que possivelmente ocorrerá uma tomada novamente da faixa de Gaza, do controle absoluto de Israel da faixa de Gaza? Os ataques aéreos israelenses têm sido relativamente cirúrgicos. Eles têm por objetivo eliminar a maior parte possível da capacidade militar do Hamas. Vocês viram aí as imagens dos últimos 2, 3 dias, com milhares e milhares de foguetes sendo lançados contra o território israelense. Esses foguetes não foram lançados nem contra o porto, nem contra o aeroporto, nem contra a central de geração de energia elétrica. Esses foguetes foram lançados contra as casas dos civis com o objetivo de matar o maior número possível de civis. E, portanto, o engajamento das Forças Armadas israelenses, principalmente da sua Força Aérea, nesse momento é com o objetivo de eliminar o maior número possível de foguetes e infraestrutura militar para diminuir a capacidade de ação do Hamas. E, eventualmente, vai ser necessária uma incursão terrestre. Israel fez uma grande incursão desse tipo em 2014. Sabe que se o Hamas tomou esse número enorme de reféns é justamente com o objetivo de tentar forçar uma entrada das tropas israelenses, que seria a única forma de tentar liberar pelo menos uma parte desses civis. Deve haver armadilhas preparadas em praticamente toda a zona urbana da faixa de Gaza e, por isso, provavelmente essa incursão ainda não começou. Está sendo avaliado qual é o risco que as tropas podem correr e como minimizar esses riscos. Professor Samuel Feldberg, muito obrigado por conversar conosco. Eu espero que a gente possa ter outras entrevistas durante essa cobertura. Uma boa sorte para o senhor que está aí. Espero que possamos nos encontrar em condições melhores. Sim. Obrigado a você. A gente também. Um forte abraço.